Quando eu fiz a Copa da África do Sul, em 2010, eu já tinha 10 anos de Globo, e ainda tinha os anos que eu trabalhei no Sport TV. Né? Então, assim, claro, a época que um estagiário dificilmente vai para uma Copa, para uma Olimpíada, então não dava nem para contar com isso. Mas eu já trabalhava no meio do esporte, de grandes eventos, na retaguarda, como a gente chama, né? De você estar tendo uma Olimpíada, uma Copa, um Pan-Americano, seja o que for, e você está na redação no Brasil, colocando o jornal no ar e ajudando ali de alguma forma, desde os Jogos de Atlanta 96. Estamos aqui com Carlos Gil, famoso, conhecido jornalista, correspondente internacional. Carlos, que prazer ter você por aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado por me chamar de famoso, Milena. Não sei se mereço isso tudo. Talvez reconhecido na padaria de vez em quando me chamavam de Tino Marcos, né? Com muito prazer. Olha, eu posso te garantir... É um prazer participar. No meio dos jornalistas, com certeza, todo mundo sabe quem você é. O seu trabalho é incrível. E é sobre isso que a gente vai contar um pouquinho aqui, contar algumas histórias sobre o seu trabalho. Eu tinha lançado lá no meu Instagram, falando que eu ia falar com você, e abri uma caixinha de perguntas para ver o que a galera queria ouvir de você. E uma pergunta foi, eu acho que é bem pertinente, como correspondente internacional, você faz as suas pautas, você tem um X de matérias para fazer por semana, por dia, ou você realmente tem uma produção no Brasil ou mesmo aí? Como é que funciona o seu trabalho? Bom, primeiro, é um prazer participar, muito legal a iniciativa, acho que você reativou, né, um canal por causa da pandemia para aproximar as pessoas. Talvez a única coisa boa dessa pandemia tenha sido justamente o surgimento dessas ideias, dessas oportunidades, dessas maneiras da gente, né, estreitar laços, ainda que de forma online, mas isso é uma coisa bacana, né? A quantidade de lives e de entrevistas e de novos projetos que a crise acabou proporcionando. Mas já respondendo a sua pergunta, as duas coisas. Né? A gente tem tanto uma retaguarda que nos pede ou sugere, né, histórias e pautas diferentes, como, claro, da nossa vivência aqui, observação aqui, também oferecemos histórias e sugerimos pautas. Eu trabalho aqui, quando a gente fala temos um escritório em Tóquio, é um pouco de mania de grandeza. Na verdade, tem um estúdiozinho que vocês estão vendo aqui, parte do estúdio que não vai para o ar, tipo essa camiseta aqui das Olimpíadas de Pequim, ela não vai para o ar, é porque ela está autografada por alguns atletas e eu guardo aqui com muito carinho. Então, pelo ângulo que eu assim, botei o computador no escritório, dá para ver essa parte. Mas trabalhamos em 3, sou eu, um cinegrafista e um produtor. O cinegrafista é um brasileiro que já vive aqui há muitos anos, né, de família de descendência japonesa, e o produtor é um japonês que é apaixonado pelo Brasil, especialmente música brasileira, estudou no Brasil e fala português, assim, fluente. Então somos nós 3. O produtor é japonês, o cinegrafista é brasileiro, de família de origem japonesa. Então os dois falam japonês, claro, o japonês que nasceu aqui, mas o Luciano, que é o cinegrafista, fala japonês fluentemente, já mora aqui há muitos anos, e os dois também falam português fluentemente. Uau! E eu só falo português fluentemente, japonês não. Falo inglês, espanhol e tal, mas japonês não aprendi não. Uma coisinha ou outra, assim, muito pouco, mas não aprendi. Mas é isso, a gente, da nossa observação, da nossa vivência, a gente sugere e algumas vezes as pautas vêm do Brasil também, porque o escritório é em Tóquio, mas nós respondemos, na verdade, pela Ásia e até Oceania. Então, eventualmente, por exemplo, agências de notícias, né, que fazem um trabalho importante, chega algum material, né? Agora, na pandemia, é claro que tudo fica muito em função da pandemia, mas falando de um mundo pré-pandêmico, chegava muito material, assim, ou de curiosidades, ou eventualmente de coisas factuais, né, do dia a dia, de outros países da Ásia, e aí, às vezes, éramos alertados ou nos pediam algo do Brasil, às vezes nós víamos primeiro e sugeríamos algo daqui do Japão. Uau! Ou da Ásia. Bom, outra pergunta foi, que eu acho que também é bem óbvia e pertinente, como é que você foi parar no Japão? Conta essa história pra gente. Então, eu sou originalmente do departamento de esportes, continuo sendo, né? Embora hoje eu faça reportagens sobre tudo, né? Do departamento de jornalismo, participo até eventualmente, assim, claro, não de uma forma fixa, mas eventualmente até de programas da área de variedade, como É de Casa, por exemplo, já participei da Ana Maria Braga, enfim.
já fiz reportagem para o Globo Rural. Isso foi, assim, abriu um leque muito grande para mim, profissionalmente, essa estadia aqui no Japão. Mas do esporte da Globo já tinha alguns postos de correspondência voltados para o esporte. E ainda tem, né? Tem, por exemplo, o Marcelo Correge, que está em Londres agora, o Guilherme Roseguini, que está em Nova York. Eles são correspondentes dedicados ao esporte. É claro que, eventualmente, agora, por exemplo, morte do príncipe Philip na Inglaterra e a pandemia, o Correge acaba envolvido nisso também, assim como o Roseguini em Nova York, mas eles são do esporte. Esse posto especificamente dedicado aos Jogos Olímpicos também era algo que já existia antes com Olimpíadas e Copas do Mundo. Okay. Né? Existiu na Alemanha em 2006, existiu em Pequim em 2008, África do Sul em 2010, existiu na Rússia em 2018, tivemos aquele período de eventos no Brasil, né? 2014, 2016. Então, na verdade, houve uma combinação, né? um acordo entre o jornalismo e o esporte para que no período pré-olímpico essa vaga fosse ocupada por alguém do esporte. E aí que surgiu o convite para que eu viesse. Eu já tinha, assim, experiência de muitos anos fazendo Fórmula 1, por exemplo, mas não cheguei a morar fora do Brasil. Eu sempre voltava, né, do Brasil, ia para as provas e voltava. Mas, assim, quando eu vim para cá, eu já tinha quase 20 anos de esporte da Globo. Então, tudo isso somado acabou pesando nesse convite. E um desejo meu, que eu já tinha expressado também, de ter essa oportunidade de passar um tempo fora. Era algo que eu queria. Nunca tive planos de me mudar para sempre do Brasil, mas sempre pensei em ter essa chance de passar algum tempo fora em algum lugar. E essa oportunidade de Tóquio foi incrível, especialmente porque ela misturou o esporte com o jornalismo em geral, né? Que era um desafio também, não deixava de ser para a carreira. Uau, que legal! Você falou que você fez esporte? Você fez o Rio em 2016, Olimpíadas do Rio? Sim. Você, por acaso, você fez atletismo? Você cobriu o atletismo? Fiz natação e atletismo no Rio. Então eu tenho certeza que era você. Claro que tinha muitos repórteres ali na área de entrevistas. Eu estava trabalhando como voluntária no Rio de Janeiro e eu recebi um convite para assistir as competições, os eventos. Eu lembro que tinha uma noite que o Bolt estava competindo. E se eu não me engano, eu te vi lá embaixo, assim, na arquibancada. Por acaso você chegou a cobrir alguma corrida? Todas. Eu fiz todos os dias do atletismo. Eu ficava num lugar que a gente chama de zona mista, né, que são aqueles curraizinhos, chiqueirinhos, que às vezes a gente chama um espaço bem pequenininho que só cabe o repórter e o cinegrafista. Eu ficava ali na beira da pista para entrevistar os atletas que saíam da competição, né? Que é algo muito usual nos Jogos Olímpicos e Copas do Mundo, algo que não deve se repetir em Tóquio ou não na mesma proporção, porque a gente fica muito lado a lado ali, então rola uma aglomeração, mas fiquei lá todas as noites. Agora, você disse que me viu na arquibancada ou na pista? Na mista. Porque... Na mista. Tá. Não, porque teve uma noite especificamente que eu fui até a arquibancada, porque foi um dia que eu, antes dos Jogos Olímpicos, de saber que eu ia fazer atletismo e tal, quando abriu para venda de ingressos, eu me inscrevi ali para tentar comprar alguma coisa, porque na Copa de 2014, eu tinha tentado comprar ingressos, porque eu já sabia que eu não ia. Assim, pro meu pai poder ver um jogo, minha mãe, enfim, familiares, né? E acabei não conseguindo nenhum jogo para o Maracanã. Minha irmã conseguiu comprar ingresso, ela chegou aí a 2 jogos no Maracanã, mas eu não consegui comprar nenhum. E aí eu falei, não, nos Jogos Olímpicos eu quero, porque assim, meu filho já estava um pouquinho mais velho, ele é nascido em 2011, então ele já tinha 5 anos, né? Na Copa ele era muito pequenininho, mas nos Jogos Olímpicos ele já podia entrar e, de repente, assistir alguma coisa. Então teve um dia que eu consegui pro atletismo e foi justamente a final dos 200 metros rasos, entre outras, né? Mas o Bolt correu e aí a minha mulher foi com meu filho na arquibancada para ver. E aí chegou uma hora ali, numa pausa entre as competições, eu fui até lá para falar com ele, voltei. E isso foi muito legal das Olimpíadas do Rio, porque eu curti dos dois jeitos, sabe? Eu trabalhei na natação e atletismo nas finais, então eu pegava assim, meio da tarde até bem madrugada até, mas as manhãs eram livres, embora eu dormisse muito pouco. E aí eu consegui comprar alguns ingressos e fui ver algumas competições com meus filhos, né, que minha filha era muito pequenininha na época, com a minha mãe, cheguei a ver um jogo de basquete com a minha mãe, enfim, isso foi muito legal de ter podido curtir como torcedor e como repórter, porque geralmente esses eventos a gente não aproveita muito como
como torcedor, né? Você vai e trabalha pra caramba e não consegue muito curtir esse outro lado dos Jogos Olímpicos. Eu imagino que eu consegui ver de perto. Ali dentro, eu ficava mais na Vila Olímpica e tem uma zona que é destinada só à mídia, né? Que eles não podem entrar na vila. Sim. E, cara, era uma correria. Eu tive a oportunidade de conversar com vários repórteres. Clayton Conservani estava por lá também, consegui bater um papo com ele. Foi tão legal, acho que superou expectativas. As Olimpíadas do Rio, acho que não botavam tanta fé que ia rolar como foi. Eu acho que foi uma surpresa muito agradável. O que você achou? Assim, eu acho que assim como, sei lá, Brasil e Japão são tão opostos, né? Os Jogos Olímpicos assim também, porque em termos assim, de organização e metodologia, tal, o japonês é muito certinho. E no Rio, no Brasil, de modo geral, sempre tem uma flexibilizada, sempre tem quebra um galho aqui, quebra ali. O que muitas vezes é bom, não estou nem falando mal, não. Essa flexibilidade do povo brasileiro, às vezes, faz falta no Japão. Mas acho que os Jogos do Japão são super mega organizados, coisas que do Rio não era. Sempre tinha uma coisa meio bagunça aqui e ali, mas pro lado positivo. Por outro lado, o calor humano, que do brasileiro é muito maior que do japonês, vai ser mais acentuado ainda, porque os Jogos Olímpicos do Rio foram muito calorosos sob esse ponto de vista, né? E o do Japão não vai ser. Primeiro, já não seria normalmente. E não vai ser porque, se tiver público, vai ter muito pouco, né? E não vai ter estrangeiro, gente de fora e tal. Então, vai ser uma diferença, assim, muito gritante nesse aspecto, né? As duas Olimpíadas. Você acha que você pode comentar, assim, do lado pessoal, ok? Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que é uma boa decisão ter os Jogos nesse ano? Não seria uma decisão talvez mais sensata empurrar um pouquinho para frente? O que você acha? Eu acho que a decisão mais sensata seria se não vivêssemos num mundo em que não só o esporte, mas o esporte se insere nesse contexto, em que o lado comercial é muito importante, é o que é mais levado em conta, né, no fim das contas. A decisão que me pareceria a mais óbvia até seria essa de você empurrar Tóquio para 2024, Paris 28, Los Angeles 32, por aí vai. Mas isso não vai acontecer, porque todos os contratos, enfim, existem os compromissos já acertados, e também nem Paris e nem Los Angeles se mostraram muito dispostos a isso também não. Então não é nem assim, uma culpa de Tóquio ou culpa do COI, é o contexto que virou um grande comércio, um grande negócio, acabou gerando essa situação. Mas sem dúvida nenhuma que para que os jogos acontecessem de uma forma mais plena, até mais segura, esse seria o ideal. Mas não é o que vai acontecer. Não vai. Você cobriu Copa do Mundo? Já. De 2010, 2014 e 2018. As três últimas. 2010? Onde foi 2010? África do Sul? África do Sul. Tem alguma história legal do que aconteceu por lá e que você pode compartilhar com a gente? Muito. A África do Sul, para mim, das 3 Copas que eu cobri, foi a que eu mais gostei. É a que eu mais ouço. Por quê? Por que foi que você mais gostou? Acho que foi muito porque foi a primeira também, né? Porque, assim, quando eu fiz a Copa da África do Sul, em 2010, eu já tinha 10 anos de Globo e ainda tinha os anos que eu trabalhei no Sport TV, né? Então, assim, claro, a época que um estagiário dificilmente vai para uma Copa, para uma Olimpíada, então não dava nem para contar com isso. Mas eu já trabalhava no meio do esporte, de grandes eventos, na retaguarda, como a gente chama, né? De você estar tendo uma Olimpíada, uma Copa, um Pan-Americano, seja o que for, e você está na redação no Brasil, colocando o jornal no ar e ajudando ali de alguma forma, desde os Jogos de Atlanta 96. Uau. Então, ainda estagiário. De 96, aí tivemos a Copa de 98, a Copa de 2002, que o Brasil foi penta, a Copa de 2006 na Alemanha, nenhuma dessas eu fui, né, para a Copa. Eu trabalhei na retaguarda, ou no caso de 2006 na Alemanha, foi o meu primeiro ano na Fórmula 1. Então, enquanto a Copa estava rolando na Alemanha, eu estava acompanhando a Fórmula 1, porque houve corridas de Fórmula 1 durante o período ali da Copa, ou muito próximas. E aí o Pedro Bassan, que era o repórter titular da Fórmula 1 na época, foi para a Alemanha, e eu cobri o Bassan na época em que ele estava na Alemanha, eu fiquei fazendo a Fórmula 1. Então, naquela época de 2010, eu já tinha feito, né, mais de uma Olimpíada, já tinha feito Jogos Pan-Americanos, já tinha feito assim, mundiais de diferentes modalidades esportivos, a própria Fórmula 1. Então, eu já tinha feito vários eventos legais, assim, que todo mundo quer fazer e tal.
mas a Copa do Mundo não. E assim, eu sempre fui uma criança que sempre gostei muito de esporte e, claro, futebol muito presente nas nossas vidas. E Copa do Mundo sempre foi algo fascinante para mim, né, como criança e como adolescente e tal. Sempre foi um sonho, assim, ver uma Copa do Mundo ao vivo, com meus próprios olhos. Então, para mim, a África do Sul tem esse encantamento da primeira vez. Fora ter sido assim, a primeira Copa no continente africano, um país que eu fiquei realmente fascinado por tudo, toda a história. O Mandela ainda era vivo, eu tive a oportunidade de ver o Mandela, não de perto, não entrevistei, né? Gostaria muito, mas eu vi o Mandela assim, no estádio, né? Mas não cheguei a entrevistá-lo, mas fui na casa onde ele morou, em Soweto, e ali, como era uma Copa na África, era algo novo, né? Que trazia muitas pautas interessantes. Eu lembro que nós chegamos na África do Sul antes da Copa, né? Alguns sempre chegam algum tempo antes, e fizemos várias reportagens que não eram de treino ou de futebol especificamente, mas da cultura africana, né? Eu fui numa mina de exploração de diamante, por exemplo, que é uma riqueza da África do Sul, diamante. Fiz matérias de culinária, enfim, diversos tipos de matérias diferentes. E isso foi muito legal, e foi uma Copa que eu fui realmente do início até o fim, né? Eu cobri o jogo de abertura e cobri a final. Uau. Então, e fiz nesse período, acho que foram 15 ou 16 jogos, muitos jogos, né? Na Copa de 2014, já 4 anos depois, no Brasil, a Globo já decidiu fazer uma cobertura que concentrava, cada repórter meio que acompanhava uma seleção e tinha um núcleo seleção brasileira do qual eu não fazia parte. Eu fiquei acompanhando a Itália. Uau. E a Itália caiu na primeira fase. Foi assim, para mim era ruim, porque eu estava acompanhando a Itália. E aí eu fiz mais alguns jogos meio assim, sabe, aleatórios, porque... E eu não cobri a final. Eu cheguei a assistir ao jogo porque minha irmã, ela tinha conseguido o ingresso, tinha comprado o ingresso, só que no fim, em cima da hora, sobrou um ingresso e eu fui com a minha irmã e com o meu cunhado e vi o jogo no Maracanã, Argentina e Alemanha. Mas eu não estava trabalhando. E para quem é jornalista, claro, eu adorei, vi o jogo, estava vendo uma final de Copa, tal, que na arquibancada, no Maracanã, tal. Nada a reclamar da vida, mas é claro, para um jornalista esportivo, você tem aquela vontade de estar cobrindo o jogo, né? E na Rússia, novamente, eu também não cobri a final. Eu estava cobrindo a Argentina foi eliminada, né, nas oitavas de final. Aí eu ainda cheguei a fazer as quartas de final, mas a partir da semi eu não... Assim, as equipes geralmente são reduzidas mesmo, o Brasil também caiu, né, foi eliminado pela Bélgica, e aí muita gente volta para casa mais cedo, é normal. E aí, em 2018, eu acabei voltando mais cedo, vi a final no Rio, na minha casa, final no estádio. Então, dessas 3 Copas, todas têm suas histórias, têm seu valor. Eu adorei ter... Eu já tinha ido à Rússia, mas adorei ter passado mais tempo, né? Também é um país muito incrível, mas sem dúvida que por tudo que envolveu, ter sido o primeiro, ter feito do início ao fim, eu acho que a África do Sul eu tenho um carinho especial pela Copa da África do Sul. Uau, que legal! Eu tive o privilégio de conversar, você com certeza conhece ela, Ana Paula Silveira, ela foi produtora executiva, trabalharam muito tempo, né? Ela estava me contando que, assim, histórias engraçadas, na África do Sul, parece que tinha um repórter que ele estava com um hotel reservado bonitinho, foi trabalhar, chegou tarde da noite, quando ele entrou no quarto dele, tinha alguma outra pessoa no quarto dele, então sempre acontece essas coisas, né? O que você ainda não cobriu jornalisticamente, seja no esporte ou em variedades ou em política, em qualquer coisa, que você ainda tem o desejo de cobrir, que talvez seja um desafio, mas que você queira fazer? Deixa eu pensar. Ai, meu Deus, que pergunta boa. Assim, eu tinha vontade, por exemplo, falando ainda no meio do esporte, né? Eu nunca cobri uma Copa em que o Brasil foi campeão. Então, seria uma coisa que, assim, deve ser muito bacana, porque assim, a repercussão é enorme, né? Uma Copa do Mundo no Brasil tem um poder assim, de mobilização popular impressionante. Então, na Copa de 2002, eu tinha ido pelo Sport TV para os Jogos de Sydney, em 2000, e aí no ano seguinte, 2001, eu saí do Sport TV e fui para a Globo. E isso era uma época em que ainda não tinha havido essa integração entre as redações de Sport TV e Globo. É claro que é Globosat, Globo, no fim das contas a empresa é a mesma, mas eram redações diferentes. Okay. Então eu tive que pedir demissão de uma para entrar na outra, porque eu era funcionário da Globosat, passei a ser funcionário da Globo, enfim, toda uma questão burocrática aí.
E nisso eu cheguei na Globo e eu não fui para a Copa de 2002, que muito provavelmente pelo Sport TV eu teria ido. Né? Mas enfim, na época era uma opção profissional que eu fiz e não vim para o Japão, né? Japão e Coreia do Sul. Então não cobri aquela Copa que o Brasil foi penta. Então eu tinha vontade de, sei lá, cobrir uma Copa em que o Brasil fosse o campeão, né? Nossa, deve ser uma emoção muito grande. Essa cobertura. Mas realmente, cara, assim, em termos de profissionais, tem tanta coisa legal que por exemplo, grandes eventos da política, né? Por exemplo, em 2019 eu tive a oportunidade de cobrir o G20, né? Que é o encontro dos líderes mundiais e tal. Era algo muito novo para mim, desafiador, porque essa cobertura eu nunca trabalhei em Brasília, né? Então essa cobertura política, né? O dia a dia da política requer, assim, realmente muita experiência. Então eu lembro que foi uma viagem meio longa, porque o Bolsonaro, com a comitiva presidencial e vários ministros, eles vieram para o Japão para participar da cerimônia da aclamação ou da coroação, né, do novo imperador, porque teve essa troca de imperador aqui enquanto eu estava aqui, isso foi legal também, historicamente falando. E depois ele foi para a China, né, então teve essa viagem e 2019. Teve a viagem do G20. Foi isso aí em 2019? 2019. Na verdade, o Bolsonaro veio ao Japão 2 vezes em 2019. Teve o G20 em junho e em setembro, outubro, teve a coroação do Naruhito, que ele foi para a China logo depois. Então, foram 2 viagens bem casadas, assim, e imagina, né, viagem presidencial, tá, o volume de trabalho que você tem é muito grande, porque qualquer declaração do presidente, ou do vice, ou do ministro das Relações Exteriores, ou de qualquer ministro, repercute muito, é muito importante no cenário político nacional, né? Então é uma cobertura realmente que você não tem descanso, é muito puxado. E nessa cobertura do Japão, né, da coroação, a Délis Ortiz, que é uma super repórter, experiência, assim, e é uma pessoa maravilhosa, veio aqui para o Japão. Nossa, eu aprendi em 2, 3 dias com ela que, sei lá, foi uma pós-graduação em cobertura de política, sabe? Uau. E é algo com o qual eu não estava acostumado, né? Mesmo depois de, sei lá, várias Olimpíadas, Copas, não sei o quê. É diferente, é um ambiente diferente, o peso daquelas notícias é muito diferente. Então, esse tipo de desafio sempre nos move também. Eu acabei que rodei e não respondi a tua pergunta. Não, respondeu, uai. Eu acho que... Indiretamente. Eu realmente... Não é que assim, sou realizado, sim. Acho que sim, mas não me contento também. Eu sempre acho que tem outras coisas legais que virão pela frente e que eu gostaria de fazer. Ainda me enche os olhos, por exemplo, fazer uma Olimpíada, uma Copa, ou um grande evento, né? Seja do esporte, seja de outro ramo de atividade aí dentro do jornalismo. Mas, visita do Papa foi uma coisa que eu nunca tinha feito e fiz aqui. Esse período no Japão me possibilitou, assim, fazer vários tiquezinhos na bucket list, né? Aquela lista dos desejos ou dos sonhos e tal. Eu nem sou uma pessoa católica, religiosa, nada disso, mas realmente a figura do Papa é uma figura muito culturalmente, politicamente, muito relevante, né? E para o Brasil, que é um país de maioria cristã, é importante. E o Papa Francisco é um cara muito carismático, né? Né? Parece que é meu chapa, assim, não tem culpa nenhuma do Papa, né? Mas, assim, é um senhor muito carismático. E outra, é vizinho, né? Vizinho do Brasil, então acho que tem aquela, talvez, uma ligação, talvez, com ele um pouco maior, por ser ali da nossa... Sim, claro, sem dúvida. E essa coisa da Argentina, por exemplo, já que você falou vizinho e tal, eu sou um brasileiro que sou apaixonado pela Argentina, assim, tenho grandes amigos, já fui algumas vezes à Argentina, não tenho nenhum tipo de... Não torço contra. Claro, se for Brasil e Argentina na Copa, eu vou torcer Brasil. Mas não torço contra, então eu tenho muito carinho, assim, pelos vizinhos sul-americanos mesmo, né? Oportunidade que eu tive também pelo esporte de viajar pelos países sul-americanos, com jogos, né, de competições, Libertadores, Copa América. Você vai conhecendo as sociedades, os países e se encantando com o continente também. Eu acho a América do Sul um continente muito legal, assim, em termos culturais. A gente tem muita coisa boa.